Bom, já no Floriano, dentre as plantas surgem as plantas com sistema vascular, as traqueófitas, alguns grupos completamente extintos, as cineófitas, osteriófitas e trimerófitas, e grupos que duram até a atualidade, como as licófitas. E a gente observa uma diversificação já em tamanho, consequência da vascularização, especialmente da presença de nos mares, a vida dos vertebrados não está restrita aos mares. A gente vê peixes como os placodermes, que apresentavam uma carapaça cefalotorácica também, mas o resto do corpo era desprovido de escamas, nadadeiras pares bem desenvolvidas, e os acantódeos, que eram peixes que apresentavam apresentavam espinhas que antecediam as nadadeiras. Esses peixes eram pequenininhos, enquanto que os placodermes variavam bastante de tamanho e eram predadores vorazes. Já no Devoniano, em relação às plantas, surgem as monilófitas, samambaias e cavalinhas, e as progimnospermas. Progimnospermas, representadas aqui pela flora de Archaeopteryx, eram plantas que apresentavam crescimento secundário, semelhante ao das plantas com sementes atuais, mas não apresentavam sementes. A Archaeopteryx, que é um gênero emblemático desse grupo, eram inclusive os marcadores de áreas úmidas da Laurásia. Já em relação aos animais, o que é marcante é a origem justamente dos tetrápodes, representados aqui, o Acanthostega sempre representado dentro da água e o Ichthyostega geralmente representado assim na margem de um corpo d'água. E é possível ver uma grande diversidade de peixes já no Devoniano. O Devoniano marca uma grande extinção em massa. Nessa extinção em massa desaparecem algumas formas de plantas vasculares, essas três representadas aqui, e formas de peixes, os tracodermes, placodermes foram muito importantes nos mares devonianos, se extinguem, assim como a Ichtyostegallia, são os primeiros representantes dos tetrápodes. No Carbonífero surgem as pteridospermas e as acrogimnospermas, as plantas com sementes. Surgem também Temnospondyle e a Antracosauria, grupos bastante importantes da fauna terrestre entre o Devoniano e o Carbonífero e parte do Permiano. E surgem também os amniotas, sendo que os grupos de plantas com sementes, as espermatófitas e os amniotas, são os grupos, respectivamente, de plantas e animais que conseguiram conquistar de forma efetiva, de forma plena, o ambiente terrestre. Inclusive, é possível ver, imaginar, especular, na verdade, uma relação entre esse avanço da flora em direção a áreas mais continentais e acompanhando o avanço de animais amniotas. No Carbonífero, surge, funde-se a Pangeia, então Laurásia e Gondwana se conectam, formando uma grande massa de terra, chamada de Pangeia. Com a formação da Pangeia, tem uma diversificação da flora. Então, na parte mais ao norte, a gente tem climas mais úmidos e quentes, favorece o desenvolvimento de uma flora tropical, enquanto que em áreas mais a norte, ao sul, a gente tem climas mais amenos e favorece o desenvolvimento de floras mais amenas, como por exemplo a chamada flora de Glossopteris, representada por esse gênero emblemático de uma das primeiras acrogimnospermas. Bom, desaparecem as progimnospermas e o Carbonífero marca o apogeu dos não-amniotas. No Permiano, a Pangeia migra para noroeste e, com isso, a parte mais ao sul se distancia da calota polar e propicia o desenvolvimento da vida nessa parte de Gondwana.
E em algumas partes surgem áreas mais áridas, e essas áreas áridas são favoráveis ao desenvolvimento e expansão das coníferas. No Permiano surgem os mesossauros, que são esses tetrápodes anápsidas marinhos. Surgem também os terapsídeos, dos quais nós fazemos parte. E, eita, o Permiano marca, como eu já havia dito, a maior de todas as extinções que o planeta Terra já viu. Isso fica representado aqui. Olha a lista de formas que dizem tchau para sempre do planeta Terra. Então, os peixes acantódeos, os não-amniotas antracossal e lepospondyle, sináptidas, os primeiros sináptidas, pelicossauros, mesossauros, todos esses dizem adeus. Marca o declínio dos não-amniota, então alguns temnospondyli aquáticos, eles permanecem os ancestrais do anfíbio, o resto tudo fala adeus. E o Permiano também marcou o apogeu dos pelicossauros na Laurásia, particularmente no Permiano superior, e dos terapsídeos na Gondwana no Permiano superior.